Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje, como vocês ainda sabem, nesse mês de março é um mês muito especial para a casa e para o lar infantil. O Centro Espírita comemorou no início do mês, estamos comemorando ainda, tá? Até o final do mês. No dia 2, o Centro Espírita completou 82 anos. E agora, no final do mês, dia 29, o Lar Infantil Marília Barbosa completará 70 anos. Então, para a gente é uma alegria muito grande, sempre lembrando dos primeiros que aqui estiveram com tanto trabalho e conseguiram, até hoje manter que 82 anos e 70 anos tem história. E a gente sabe que o lar já se passaram mais de 400 meninas que moraram no lar. Hoje ele é escola. E o centro, quantos irmãos aqui foram socorridos? Palavras de consolos, corações que encontraram esperança, alegria e até mesmo a certeza do que Jesus nos ensinava, Então, hoje, com muita alegria, nós temos a nossa irmã Isabel. Ela é de Sarandi. As palestras dela, para mim, é um estudo assim, que a gente sai daqui com muito aprendizado, sabe? É bem gostoso. Então, é uma alegria tê-la aqui, Isabel. Convido então todos, e vocês também, Fico muito feliz, porque até mesmo esses 82 anos da casa não é só os primeiros que aqui estiveram, somos todos nós que estamos aqui todos os dias. Às vezes a gente não consegue vir com tanta frequência, mas é nós que fazemos a história. Então, sejam bem-vindos a todos e que nós possamos aprender muito esta noite, tá? Convido todos a fecharem os olhos, a imaginar a presença do nosso Mestre Jesus se aproximando, onde nesse momento nós possamos conversar com Ele, falar dos nossos medos, dos nossos anseios, as nossas dores. E só pelo fato dessa aproximação, nós já se sentimos mais iluminados, mais fortes. E parece que os nossos problemas ao lado dele é tão pequeno. Nós sabemos, Senhor, da imensidão do seu amor, o caminho ainda que temos a percorrer. Nós sabemos que tu não desampara nenhum de nós. Sabemos que temos muitos vícios, somos ainda muito apegados à matéria. Mas que nessa noite, Senhor, nós possamos sentir muito próximo a Ti, para conseguirmos vencer nas nossas lutas diárias. E suplicamos a Ti, Senhor, que abençoe os nossos familiares, amigos queridos que aqui não puderam estar essa noite. Que essa oração possa chegar até eles, aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, que todos eles possam sentir a sua vibração e todos eles se sentirem com muito mais resignação. Envolva, Senhor, também os nossos governantes, para que possam sempre lembrar do compromisso assumido com a espiritualidade amiga para a nossa evolução moral. Que a ambição não esteja presente e que eles possam sempre lembrar do compromisso com paz na consciência. E que nesta noite, Senhor, possamos todos nós sairmos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Com a palavra, Isabel. Nos abençoe. Nos abençoe, Jesus, e nos oferte a sua paz. Eu escolhi esse tema
sintonia e fé. Embora tenha saído na divulgação, eu mesma, quem é pouco, quando mandou, né? Sintonia é fé, mas é e fé. Isso não faz muita diferença, contanto que nós entendamos o conjunto. Eu escolhi esse tema porque na atualidade nós estamos vivenciando uma dualidade bastante sentida, bastante percebida. Sempre tivemos uma dualidade no mundo. As forças chamadas por nós do mal e as forças chamadas do bem. Mas em esses tempos, nos parece que tudo é superlativo. Então, nós temos correntes de pensamentos produzidas por nós na humanidade, ainda que expressamos muita barbárie, muita maldade. E, em contrapartida, nós temos também uma corrente do bem que talvez nunca estivesse tão próximo a nós, ou nós nunca tivéssemos tanta capacidade para sentir esse fluxo do bem a nos envolver. E como escolhermos? Para onde seguimos? Como fazer para nos envolvermos com a corrente do bem em detrimento daqueles que ainda desejam vivenciar o que foge à lei divina? Eu convido a todos para que façamos um breve exercício de segundos. A nossa doutrina nos ensina que o que nós pensamos, nós criamos. O que nós sentimos, nós atraímos. E o que nós imaginamos, nós expressamos. Nós temos aqui dois grandes quadros. Uma pintura do mestre em oração, muito tocante. E ao lado, a imagem que estamos projetando de Jesus com seus discípulos. Vamos fazer um breve exercício, usando primeiro a imaginação e nos projetando como mestre. Vamos ver o que pensamos e o que sentimos. Segundos. Independente das possibilidades mediúnicas serem mais potentes ou mesmo menos potentes, todos nós que utilizamos a imaginação e o pensamento sentimos algo diferente. Podemos sentir, mesmo que fosse um arrepio, um envolvimento. Por quê? Nós estamos em uma ambientação completamente favorável para que nós ingressemos na corrente dos sentimentos e dos pensamentos elevados. Nós estamos em uma instituição rodeados de espíritos que trabalham conosco, que nos protegem e nos sustentam. Quem teve dificuldade de sair do seu lugar comum, quem ficou exatamente o que é, pode se dar conta do quão difícil é no nosso dia a dia, fora de uma ambientação adequada, nós nos mantermos numa sintonia dita elevada. Porque não é uma tarefa fácil. Requer de nós exercício, esforço, de educação, em especial do nosso pensamento que é criador. Da nossa imagina. Valeu.
acontece, viu? Então você vê, né? A sintonia vai fazer com que nós não percamos o raciocínio, não é? Então o exercício difícil que temos que realizar na educação do nosso pensamento, para que os nossos sentimentos vibrem de acordo com eles e para que a nossa imaginação expresse esse conjunto, não é de uma hora para outra que nós conseguimos. E é nesse contexto que nós queremos levar o raciocínio dessa noite, para percebermos o quanto o conhecimento espírita nos auxilia nesse nosso processo de educação do espírito que somos, para vivermos na Terra, dando a abertura necessária para que os espíritos fora da matéria nos auxiliem nessa nossa trajetória difícil, mas pode ser extremamente produtiva dessa nossa existência na Terra. Então vamos lá. Nós vamos começar com o pensamento de Paulo, para que nós nos demos conta de que desde há muito tempo, todos aqueles que buscam o conhecimento podem ter alcances além do comum. E que, a despeito de muitos de nós, humanidade, não sermos espíritas, pelo menos todos os cristãos têm acesso a pelo menos alguns ensinamentos que nos levam no mesmo lugar que a doutrina espírita nos convida, e além de nos convidar, coloca um facho luminoso para nos guiar nesse caminho. Olha o que nos diz Paulo, o apóstolo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo. Não nos conformarmos com o mundo é não nos moldarmos às coisas do mundo exterior. Jesus já nos disse que o reino dele não era daquele mundo. Então nós não devemos nos conformar no sentido de nos adaptarmos ao mundo exterior se ele não está condizente com a verdade que Jesus nos trouxe. Então, para que nós não nos conformemos com esse mundo, nós não nos encaixemos, a despeito de todos estarem gritando que nós podemos agir assim ou assado, porque todo mundo faz, nós temos um juiz interno que vai nos ditar se nós devemos ou não, podemos ou não agirmos como o mundo age. E onde isso nos levará, não é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que nós renovamos a mente? A mente, ela está na base de toda e qualquer comunicação, quer seja do físico com o extrafísico, quer seja entre nós mesmos. Porque o que eu falo, o meu entendimento, passa pela minha matéria mental. Eu tenho um arcabouço, um corpo mental, né, onde estão registrados todos os nossos conhecimentos. E quando nós vamos nos expressar, o nosso pensamento atravessa essa matéria mental, essa mente, né, de onde tudo procede. Então nós temos que transformar essa mente como? Com o estudo, com o conhecimento, com o esclarecimento e com as vivências benéficas que a vida nos proporciona para que nós aprendamos. Aprendamos o quê? Transformarmos pela renovação da vossa mente para que experimenteis. Nós precisamos experimentar, sentir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus espera de nós? De cada um de nós nessa existência? Será que nós sabemos? O que Ele nos pede? O que é que viemos fazer aqui? O que podemos atingir? Não conseguimos saber qual é essa boa, essa agradável vontade de Deus, essa perfeita vontade para conosco, se nós não renovarmos a nossa mente para o bem, nas ações do bem. Por isso, um dos lemas da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Das nossas prisões escravizantes que nós temos ainda pautadas na ignorância
que ainda carregamos conosco enquanto seres eternos. E essa renovação da mente vem com a aquisição do conhecimento. E óbvio, vamos para aqueles que nos instruem para entendermos isso que Paulo disse. André Luiz, em uma obra chamada Evolução em 2 Mundos, é uma obra pouco estudada, que a maioria dos espíritas acha muito difícil, mas está à nossa disposição desde a década de 40, 1940, já quase 100 anos dessa obra, e que certamente, por mais dificuldade que ela nos traga, quando nos debruçamos, podemos compreender a essência do que ela nos traz. Então, André Luiz vai nos dizer o seguinte: adquirindo o pensamento contínuo, nós temos pensamento contínuo? Todos nós aqui somos humanos. Temos pensamento contínuo? Sim. E isso caracteriza o ser humano. Os animais têm ideias fragmentadas. Eles não têm uma continuidade do pensar. Nós temos uma continuidade do pensar. Mesmo que nós não estejamos pensando que estamos pensando, estamos assim realizando. É ininterrupto. Mas por vezes nós ficamos em torno dos mesmos pensamentos. Não renovamos. Em torno das mesmas coisas. Todo dia acordo, eu faço a mesma coisa, digo ao café da manhã, penso a mesma coisa, dívida, tal, e nada vem de novo na mente. Nós estamos pensando, que isso é do ser humano, mas nós precisamos ver quais os pensamentos que nos povoam, porque se forem sempre os mesmos, não tem evolução, porque nós criamos pelo nosso pensamento, e a nossa evolução, quem cria ou realiza, somos nós mesmos. Pelo pensar, pelo pensar Deus fez tudo, e pelo pensar nós nos construímos. Então André Luiz vai dizer que adquirindo o pensamento contínuo, o princípio inteligente inicia o que André Luiz denomina mentossíntese, uma síntese da mente. Começa a construção da mente, que é a troca de fluidos mentais multiformes, muitas formas, através das quais emitimos as nossas próprias ideias e radiações e assimilamos radiações e ideias alheias. O que estamos fazendo exatamente agora? Eu estou emitindo tanto ideias quanto irradiações e cada um está sentindo e captando de acordo com a sua possibilidade. Vocês também estão emitindo. Todo mundo quietinho, mas os pensamentos estão todos saindo. E as correntes mentais estão aqui correndo. E a qual nós estamos nos direcionando. A quais correntes nós estamos nos plugando. Isso é importante que pensemos, porque disso vai depender a nossa sintonia. Então ele nos explica isso, é uma explicação técnica. Muita gente pode falar, nossa, eu nunca li esse livro, mas sem esse conhecimento nós não entendemos a função do nosso pensamento, do alcance que nós temos, a força que esse pensamento tem. Eu posso sentir em mim, quando eu desejo bem para alguém, em pensamento, um pensamento potente, o que é que o meu corpo sente, e o contrário, quando eu emito um mau pensamento, que é que o meu corpo sente, porque reverbera. É só nós prestarmos atenção, porque ele cria. Aulus, que é um dos instrutores da obra de André Luiz, em a obra chamada Nos Domínios da Mediunidade, ele vai nos dizer assim: a mediunidade é problema dos mais sugestivos da atualidade do mundo. Aí eu pergunto, quem aqui possui a faculdade chamada mediunidade? Levanta a mão para essa vez. Só isso? Então nós não estudamos Kardec. Kardec fala que todos temos mediunidade. Todos. A mediunidade é uma sublime ferramenta de evolução. Aqueles que levantaram a mão são médiuns ostensivos, com certeza. Trabalham com a mediunidade a serviço, de socorro, de instrução e tudo mais. Mas a mediunidade todos nós temos.
E usamos sem saber. E às vezes usamos mal, porque desconhecemos. Então nós estamos falando dessa mediunidade, que é comum a todos. Não estou falando da ostensividade de um médium. Eu estou falando da mediunidade como ferramenta, que todos temos. Somos humanos, temos mediunidade. Não tem como ser diferente. Embora nós não saibamos disso, mas temos. A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem, olha que coisa interessante, o homem terreno da era do espírito. E isso aqui foi escrito também na década de 40, 1940. E nós estamos muito mais próximos dessa era do espírito. As luzes da era do espírito já estão se fazendo. Para aqueles que têm sensibilidade para perceber, já estamos percebendo que as luzes da era do espírito já estão começando a ficar cada vez mais intensas. Sobre a religião, olha, essa era do espírito está sobre a religião, a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Então é para toda a humanidade. Isso aqui está destituído de religiões oficiais humanas. A era do Espírito é para todos aqueles que estamos na Terra, que atingimos o nível de evolução, que soubemos aproveitar bem a nossa trajetória terrena e nossa evolução, em especial dessa existência. Porque é nessa existência que as luzes da doutrina espírita estão para nós como nunca estiveram antes, né? E de certo, nós encarnados precisamos de cooperação, a fim de que lhes habilite o entendimento. Gente, cada um que está aqui já pediu ajuda para o seu amigo espiritual para ajudar no entendimento? Se não fez, pode fazer, porque é tudo o que eles querem. Eles querem nos ajudar. Por que Deus colocou um anjo da guarda? A gente, em outras crenças, chama anjo da guarda. Quando a gente fala amigo espiritual, a gente às vezes fica com medo. Fala anjo da guarda, a gente tem aquele símbolo da doçura, né? Para que um anjo da guarda se a gente não consegue entender? Não faz muito sentido. O nosso espírito amigo anseia que nós ouçamos na acústica da nossa alma, na forma de intuição, na forma de boas ideias que nos brocam, para que nós tomemos decisões mais acertadas. Isso é sintonia. Nós estamos falando de sintonia. Como é que eu vou ouvir o meu anjo guardião, meu espírito amigo, se eu não exerço a sintonia ou se eu não o busco pela sintonia? Não vou conseguir ouvir, mas eu vou conseguir ouvir o ídolo terreno. O ídolo terreno me chamou, faço filho, faço qualquer coisa para ir, não é? Porque aquilo me dá prazer. Mas o amigo espiritual me convida a tomar uma postura em uma fila diferenciada. Mas eu tenho que ouvir. Eu tenho que me dispor à sintonia. Continua esse espírito nos informando. Na grande romagem, todos nós estamos nessa romagem, nessa esteira da evolução, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Quer nós queiramos, quer não. Ah, mas eu sou uma pessoa muito nervosa. Você está a serviço de forças agressivas, porque você sintonizou. Todos. Quem não crê nisso, descreva a doutrina espírita. Porque essa obra é um dos complementos da nossa doutrina. Então nós precisamos tomar ciência ao que eu estou sintonizando. Quais as ideias que me vêm normalmente? São ideias sempre boas, sempre de concórdia, sempre de paz, sempre de alegria, porque o cristão tem que ser alegre. Não é feliz do sorriso largo, é alegre, é animado, destituído daquela tristeza que parece que você está carregando o mundo nas costas, um mundo de dores. Isso são sintonias com a imperfeição terrena. Quando nós sintonizamos com o bem, nós somos fortalecidos. Vocês já viram o Chico Xavier cansado? Era a sintonia dele, gente.
porque o corpo dele era tão frágil quanto o nosso. Mas a sintonia dele era diferente. O seu Hugo aqui, vocês conheceram melhor do que eu, que tive o prazer de conhecer. Ele reclamava? Tinha cansaço? Não. A frase dele, se melhorar, melhor. Não era isso que ele falava? De onde vinha a força para ficar até 100 anos? Sintonia, fluxo divino. Prestemos atenção. Nós hoje, às vezes, nós temos 30, 40, 50 anos, já estamos nos arrastando, carregando o mundo. Que mundo nós estamos carregando? Que mundo? Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, é só assim que nós nos ligamos. Nosso pensamento tem que fluir na vida eterna, na vida superior, não no aqui, no agora, no que passa. Nós temos que estar com o pensamento voltado lá, porque aqui é só um estágio e ele passa. Para alguns demora mais, para alguns demora menos, mas ele passa para todos. Ou também somos médiuns das forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos à sombra da vida primitivista ou torturada. A escolha é sempre nossa, né? Emmanuel vai nos lembrar na obra Pensamento e Vida que ninguém, nenhum de nós, pode ultrapassar de improviso. Por exemplo, hoje eu saio daqui, eu ouvi isso, não, hoje eu vou mudar minha sintonia, mas eu não criei um pensamento novo ainda, eu não consigo. Por isso que eles veem nosso socorro. Quando nós temos a intenção, imaginamos, mas ainda não criamos, eles veem nosso socorro. Isso é importante. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo do trabalho em que estagia. Não dá. Porque o trabalho que nós estagiamos na matéria não é só o trabalho material, mas o trabalho mental, o trabalho também da nossa constituição íntima, os sentimentos que produzimos, os relacionamentos que estabelecemos, tudo isso é trabalho, né? Isso fala de nós. Isso fala de nós. E isso vai fazendo com que nós vamos nos formando enquanto seres eternos. Então ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo do trabalho em que estadia, tá? Daquilo que você está acostumado no dia a dia, tá? Contudo, assimilamos, todos nós assimilamos os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por isso é importante as reuniões, para que nós nos fortaleçamos. Porque nós sozinhos, nós temos menos potência, menos força. Kardec vai falar do feixe de varas da união de nós, os espíritos, né? Porque nós trocamos energias. Quando sozinhos ou isolados, essa troca é menor. E aqui não. Aqui nós nos fortalecemos uns aos outros. O que vocês fazem como um passe? É milagre o passe? Tem gente que entra e sai do mesmo jeito. Não troca. Porque não se dispõe à recepção, tá? Enquanto que outros se dispõem à recepção e sai totalmente revigorado. É troca. São trocas fluídicas. Às vezes um passo pode mudar a tua ideia completamente a respeito de uma dificuldade. Por quê? Porque você recebeu um jato de energia diferenciada e aquilo te fez criar, elaborar uma ideia diferenciada. Olha como é importante, né? Então nós respiramos no mundo das imagens que projetamos. Vocês já se imaginaram, sabe aqueles gibizinhos antigamente que tinha nuvenzinha, o pessoal escrevia, Maurício de Souza, né? Fazia aquelas nuvenzinhas, os personagens iam andando e dentro daquela nuvenzinha ia, né, as figurinhas ou o que ele estava pensando. Nós somos exatamente isso. Eu estou aqui, ao meu redor tem o meu mundo projetado na forma de imagens resultantes do meu pensar. Tem imagem, tem cor, tem shape. Cada um de vocês também tem. Então a espiritualidade olha e identifica. É muito fácil saber.
O que está acontecendo com cada um? Porque nós estamos com o nosso mundo próprio. Estamos carregando. Olha aqui, respiramos no mundo das imagens que projetamos e também que recebemos. Isso aqui é a instrução de Emmanuel por Chico Xavier. Por elas, por essas imagens, podemos estacionar sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, podemos ficar daquele tamanho, nos sentimos bem, está tudo certo, eu já sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Ser bom não é não fazer mal para ninguém. Ser bom é fazer todo o bem possível ao nosso alcance. Isso é ser bom. Tem muita diferença, né? E através delas, das imagens, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então é muito importante que pensemos sobre o que projetamos, que pensamos e projetamos. O que constitui o nosso mundo particular. E ele vai encerrar esse pensamento, né, dizendo assim: o reflexo mental, tudo aquilo que nós refletimos pela mente, mora no alicerce da nossa vida e da vida de todos os seres. E Deus também, porque toda a natureza é o reflexo do pensamento de Deus. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus reflete tudo e nós refletimos o nosso mundo particular. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. É complicado, né? Isso é doutrina espírita. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que é fácil. Mas essa obra, Pensamento e Vida, ela foi ditada a pedido de Emmanuel para que nós, os encarnados, tivéssemos uma lembrança daquilo que nós estudamos lá, que eles chamam de cartilha de quem vai reencarnar. Nós tivéssemos a recordação do que nós estudamos lá antes de voltarmos à matéria, para sermos espíritos espíritas e tomarmos consciência de nós mesmos. É uma cartilha, Pensamento e Vida. Está no prefácio. Lá ele explica por que a obra foi ditada. Parece difícil, mas não é fácil. Agora vamos para um exemplo prático. Nós falamos de sintonia, correto? Será que Jesus falou disso? É que ele ensinou isso aos seus, na sua linguagem, na sua época? Vamos lá. Está em Mateus. Jesus, em um diálogo profundo com os seus apóstolos, ele vai perguntar: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se essa pergunta nos fosse feita agora, o que nós diríamos? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é ele. Ele se chamava Filho do Homem, Jesus. Porque ele, obviamente, tudo sabia a respeito da fase humana. Então ele já era Filho do Homem. Ele já tinha aprendido tudo que nós ainda temos que aprender nessa fase humana. Assim ele se intitulava. E ele fala algumas vezes no Evangelho. E aqui ele vai perguntar tacitamente: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que nós responderíamos? Como será que nós veríamos Jesus? Qual seria a nossa resposta? As respostas foram bem curiosas, né? Foram feitas por 3 dos discípulos que acompanhavam Jesus. Um deles vai dizer assim: mestre, uns dizem que é João Batista. Peraí, mas João Batista não foi contemporâneo de Jesus? Foi. João Batista era apenas 6 meses mais velho que Jesus. As mães eram primas. Portanto, João Batista e Jesus eram parentes, eram primos. Batista fora preso antes de Jesus começar o seu missionário. E aqui nessa passagem ele já houvera sido decapitado. Ele já havia morrido, desencarnado João Batista.
Mas alguns homens acreditavam que Jesus podia ser João Batista. O que isso nos indica? Nos indica que eles acreditavam que o Espírito poderia voltar num outro corpo, mas eles não sabiam explicar. Alguns acreditavam nisso. Ah, não, isso aí que está falando agora é João Batista. Ele foi morto, mas ele voltou no corpo. É ele. Outros que é Elias. Elias também foi um profeta, só que bem antes do Cristo, mais de 300 anos antes de Cristo. Significando dizer que alguns acreditavam na reencarnação, na volta do Espírito. Correto? A reencarnação não é propriedade da doutrina espírita. Todas as crenças antigas tinham como princípio a reencarnação, só não sabiam explicar como. E outros que é Jeremias, ou um dos profetas. É interessante que João Batista também foi profeta. Elias profeta, Jeremias profeta. Que espírito era esse? Jesus vai deixar claro, em especial no Evangelho de João, o evangelista, que João Batista e Elias é o mesmo espírito. Ele deixa claríssimo isso para quem já estudou o Evangelho. Sabe que Jesus fala disso. Porque os discípulos perguntam: Senhor, se tu és o Messias, não está escrito, esse diálogo foi quando eles estavam descendo da dor, não está escrito que Elias tem que vir primeiro? E Jesus vai dizer: sim, mas ele já veio. E os homens não o reconheceram. E fizeram com ele o que farão com o Filho do Homem. Ou seja, mataram. Aí, narra o evangelista que os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. É claro, Jesus falando da reencarnação do espírito de Elias em João Batista. Alguns espíritas também concordam que Jeremias é o mesmo espírito, mais antigo ainda, do Antigo Testamento. Ou seja, então os homens falavam que Jesus foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, o grande profeta. Porque dentre os nascidos de mulher, como diz Jesus, João Batista foi o maior. Então os homens viram ele como uma figura grandiosa, mas não acertaram, porque nenhuma dessas respostas está correta. Então aí, esse era o entendimento, era o alcance da sintonia dos homens. E Jesus volta a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Vós que sois meus discípulos. E nós aqui hoje todos somos discípulos de Jesus. Não somos homens, não é? À margem do cristianismo. Nós estamos inseridos nele. E vós, quem dizeis que eu sou? E aqui, gente, nós vamos ver o que faz uma boa sintonia. Porque quem vai tomar a palavra para responder a esta pergunta é Simão Pedro. É Pedro, né? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive. Mas o que isso tem de mais? Para nós, nada, porque nós já cansamos de dizer Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Mas até então, ninguém na terra havia sido denominado Cristo. Ninguém. E nem os evangelhos. Pedro foi o primeiro que identificou Jesus como: tu és o Cristo. Não é um Cristo. O Cristo é um estado diferenciado do Espírito. É um nível de evolução muito diferenciado, que todos nós estamos programados a alcançar. Todos nós temos um Cristo interno que dorme ainda, que nós precisamos despertar, não é? Mas Simão identificou: tu és o Cristo, não mais o Filho do homem, mas ele vai dizer: o Filho de Deus que vive.
Então vai trazer até o sentido de imortalidade. O Filho de Deus que nunca morre. Então olha o alcance de Simão Pedro. Mas isso foi sintonia? Foi. Olha o que Jesus disse. Bem-aventurados, bem-aventurado ou feliz és tu, Simão Bar-Jonas. Ele chama Pedro pelo nome de batismo dele. O nome dele era Simão. Bar-Jonas significa filho de Jonas. É assim que eles eram conhecidos ou chamados, né? Filho de Alfeu, filho desse, daquele, de Zebedeu. Aqui Simão era filho de Bar-Jonas, né? Bem-aventurado és tu, porque não foi carne, não foi entendimento, não foi intelecto, não foi raciocínio, nem foi santo, nem foi espírito que te revelaram, porque isso foi uma revelação. Até então ninguém sabia. O que ninguém sabe é revelar. Nem sangue revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Olha a sintonia de Pedro. Isso não é sintonia? Como é que eu vou receber uma ideia que eu desconheço completamente? Eu tenho que buscar uma sintonia melhor. E é isso que a espiritualidade faz conosco. Não, obviamente, nos alçando tanto quanto Simão Pedro foi, mas nos tirando do nosso lugarzinho comum, de homens que só comem, bebem, dormem e reproduzem. Essa não é mais só a nossa função. A nossa função é despertarmos para o ser eterno que somos e vivermos aqui como espíritos imortais. Porque aí nós vamos ter estuante a alegria do cristão, que entendeu o maior ensinamento de Jesus, a imortalidade, que Ele nos deixou por último. Pois Ele foi crucificado, Ele volta para nos falar que a morte não existe. Portanto, nós somos eternos, né? Então essa foi uma revelação por sintonia, né? E aí que vai unir a fé. Olha o que Jesus vai continuar dizendo a Pedro. Tu és Pedro. Pedro foi um nome que ele assumiu depois de se tornar cristão. Eles mudaram de nome, como Saulo mudou para Paulo, Simão mudou para Pedro, tá? Que significava rocha, pedra. Então Jesus vai dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aí nós, gente, porque nós somos reencarnacionistas, nós estávamos lá, nós acompanhamos a história da humanidade, e nós, quando o cristianismo se transformou por um concílio de Constantinopla em a Igreja Católica Apostólica Romana, e os verdadeiros cristãos passaram a ser dizimados, os povos que ainda tinham, porque a perseguição já andava solta, né? Mas ainda restaram alguns núcleos. Quando nós criamos a Igreja Católica Apostólica Romana, o que nós fizemos? Colocamos o Pedro como o primeiro Papa, porque nós entendemos que é sobre Pedro que Jesus edificou a igreja. Um homem falho, um homem que Jesus advertiu que iria negar 3 vezes, um homem que ainda estava na carreira produtiva, não veio o Filho de Deus, o governador planetário, que hoje nós temos essa exata noção do que é Jesus, colocar sobre um homem uma responsabilidade dessa, de fundar a doutrina da verdade, que foi o que Jesus trouxe, a doutrina do amor, a religião cósmica do amor, que segue leis, que a lei do amor é a lei que une todas as outras. Tem um código divino. Jesus trouxe esse código, tá? E trouxe uma abrangência máxima. Humberto de Campos, espírito por Chico Xavier, vai nos auxiliar a entender isso aqui, porque ele vai repetir o ensinamento dizendo: bendito sejas, Simão Pedro, pois começa a edificar no espírito, não é no raciocínio humano, a fonte da fé viva.
Só com a fonte da fé viva e estuante nós conseguimos sustentar uma boa sintonia. Porque fé é fluxo divino em nós. Fé não é isso que a gente fala que tem. Eu tenho tanta fé em Deus, eu transfiro todos os meus problemas para Ele. Isso não é fé, gente. Isso não é fé. Isso é uma crença ainda pobre, que amanhã nós podemos deixar de ter. Porque fé legítima, quando nós temos a fé legítima, nós identificamos o que é que nós temos que fazer. Porque veja, Deus me manda uma dificuldade atroz, né? Porque tudo acontece com a vontade de Deus, não é isso? Com a permissão de Deus. Então vem um câncer. Vou falar de câncer porque ele ainda assusta, né? E depois eu entrego a minha vida na mão de Deus para ele tirar o câncer que ele mesmo mandou. Não faz sentido. Quem tem fé fala que Deus quer me ensinar com essa dor. O que Ele quer me ensinar? Eu não vou pedir para que me tire. Se veio é bom para mim. Eu vou pedir para que me fortaleça. Que eu vou passar pela dificuldade. Se tiver que desencarnar na matéria, ninguém morre mesmo. Qual que é o medo? Perder o corpo? Nós somos imortais. Quem tem medo da morte não se sabe imortal. Quem teme a morte não se sente imortal. Não se sente. Não é? Então, o máximo que vai acontecer, eu sempre uso falar assim, gente, por que nós devemos temer as coisas que nos chegam? O máximo que pode nos acontecer é no corpo, que a morte não existe. Isso dá uma paz, um consolo, que a gente fica até mais forte em qualquer estado. Porque é uma verdade. A verdade nos fortalece, né? Nos liberta. Então, sobre essa fé que ele expressou naquela hora, edificarei a minha doutrina de paz e esperança. Porque contra ela, contra a fé, contra a doutrina, com essa fé potente, contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então, com essa fé basilar em nós sempre vamos fazer boas escolhas. Por quê? Porque nós vamos estar numa boa sintonia. O influxo divino já está em nós. Então nós nos alinhamos facilmente àqueles que antes de nós conhecem o caminho e que querem nos guiar. São os nossos espíritos amigos. Aí então Pedro sai daquele enlevo, né? Que ele estava ali naquele nascedouro da fé viva, e Jesus começa a falar todos os percalços que ele passaria. Porque Jesus já estava anunciando que ele ia morrer, né? Que ele ia ser entregue em sacrifício. Jesus falou isso várias vezes aos discípulos. E nessa oportunidade, Jesus aproveita, depois de perguntar quem ele era, ele começa a falar o que ele ia passar. E Pedro então vai dizer assim, Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele já quis decidir o que é que Deus ia propor para Jesus. E o que é que Jesus tinha proposto para ele. Ele já quis interferir, como nós queremos. Nós queremos interferir na vida do nosso filho, né? Ele tem que ser aquilo que nós imaginamos que ele tem que ser, não entendendo às vezes que ele tem um traçado divino que não necessariamente nos agrada, mas que é o melhor para ele, né? Então Pedro volta a pensar mesmo como um homem, como nós pensamos, né? Aí Jesus vai dizer para ele: vai para trás de mim, Satanás, tu és um escândalo para mim, porque não compreendeis as coisas de Deus, mas as dos homens. Olha que coisa. E nós temos que nos perguntar: nós estamos compreendendo as coisas de Deus ou as coisas dos homens? Pelas coisas dos homens, o que é que nós precisamos para ter paz? Para ter paz, um bom emprego, eu e toda a minha família. Saúde, eu e toda a minha família. Hoje em dia, beleza, tem gente que não suporta ser feio,
Eu e toda a minha família, né? Eu e os meus. E eu poder, no final do ano, da praia, ou em um lugar de paz. Isso é um pensamento humano. E nós temos que ter isso, mas é humano, não é divino. Porque um doente acamado, que já nasceu acamado, num leito de hospital, tudo enferidado, ele pode estar na paz. A paz do Espírito é outra, independe das coisas da terra. Então, nós temos que perceber se nós já entendemos as coisas de Deus, ou se nós ainda estamos no entendimento apenas do homem. Porque o Deus de misericórdia nos oferta aquilo que nós precisamos. Mas agora já é hora, né? A gente fala, espera aí, eu não sou apenas homem, eu sou espírito e estou na condição humana. Mas não nos desesperemos. Até os apóstolos, né, tinham suas dificuldades, e nós temos. O importante é querermos traçar o bom caminho, tá? Porque, gente, vou falar uma coisa aqui, acho que já todo mundo falou aqui, né? Vocês sabiam que essa é a nossa última existência na Terra, em plano de provas e expiações? Na Terra, nessa morada divina que nós conhecemos e amamos? Porque todos nós, quando desencarnarmos, a Terra já vai estar em regeneração. E no mundo de regeneração só fica quem já está com a propensão de ser obediente às leis divinas. Mas as leis divinas nos pedem às vezes algumas coisas que enquanto homens nós nos desagradamos. Então é bom que pensemos nisso. Mas nós vamos renascer em outro lugar? Vamos sim, mas não sem luz. Porque nós estamos tendo a oportunidade de sermos mansos para herdarmos a terra, como Jesus nos explica na terceira bem-aventurança. Nós vamos finalizar com esse ensinamento que tem tudo a ver para que nós mantenhamos a sintonia. Jesus, depois que ele teve a última ceia, né, daqui uns dias nós vamos nos aproximar da Páscoa, relembrarmos esse momento, né? A nossa maneira hoje, né? Nós não somos mais católicos, mas temos, porque a festa era judaica, né? Nós ainda trazemos essa festa, mesmo nós os espíritos, a Páscoa. E Jesus, coincidentemente, ele foi na Páscoa, porque Jesus foi morto na sexta-feira. Sexta-feira não é santa por isso, ela já era. Só Jesus coincidiu que foi crucificado na sexta-feira que precedia o domingo de Páscoa, que aliás era uma semana, né? Então estava na semana da Páscoa. Então Jesus, na quinta-feira, ele toma a última ceia e ali ele passa, quem estuda o Evangelho de João em especial, inúmeros ensinamentos aos discípulos, inúmeros. É maravilhoso, né? O que acontece na última ceia. Mas na hora que acabaram os ensinamentos, as conversas, a gente acha que eles só se reuniram para comer, né? Nada disso. Se reuniram para eles, Jesus afinar ali os pensamentos deles e passar instruções severíssimas, né? Mas a hora que ele acabou, né, ele estava se dirigindo, ele então se dirige ao horto. Foi aí que ele vai advertir Pedro, naquela noite ainda, Pedro negaria 3 vezes, né? Ele foi para o horto das oliveiras, no Getsemane, conhecido, e os discípulos foram com ele. Na entrada do horto, ele pede para os discípulos se assentarem, na entrada do horto, e convida apenas 3, esses 3 ele sempre convidava para tudo que ele ia fazer, para adentrar o horto comigo, que foi Pedro e os irmãos João e Tiago, os 2 mais jovens dos apóstolos, né? João era o mais jovem de todos. Então foi João, Tiago e Pedro. Os 3 adentraram o horto com Jesus. E Jesus então pede para que eles vigiem e orem, porque eles se afastariam um pouco. Vocês já imaginaram o que Jesus precisava fazer, ou com quem ele iria entrar em sintonia antes de Judas vir para entregar? Vocês já tentaram imaginar o que aconteceu ali no interior daquele horto, que não está narrado nos evangelhos? Porque aconteceu. Se ele por 3 vezes se distancia
não narra o que ele estava fazendo porque não tinha testemunha para narrar. E volta e encontra os apóstolos dormindo. Alguma coisa ele foi fazer. Então ele pede para os 3 ficarem vigiando e orando. Ele atenta, vai fazer lá, né, o que ele tem que fazer, entrar em contato com quem ele tem que entrar. A hora que ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele vai advertir-nos: vigiai e orai. Gente, não basta a oração. Por quê? Porque a oração, por si só, às vezes ela sai no automático. Nós estamos pensando uma coisa aqui, estamos orando aqui. Nós vamos primeiro vigiar. Peraí, o que está me passando agora na cabeça? Né? O que eu desejo? O que eu busco nesse momento de prece? Eu tenho que fazer uma introspecção. E de regra a gente fala na questão, vamos fechar os olhos, né? Na tentativa de nós buscarmos um lugar mais confortável na nossa intimidade, para um momento que é especialíssimo, que é de oração. Não é hora de se coçar, não é hora de orar. É hora de sairmos um tanto mais do nosso lugar comum. Mas se nós não fizermos a vigilância antes, que é percebermos o que nos ocorre, para sairmos dessa faixa que nós ficamos o dia inteiro, dificilmente a nossa oração vai ter o alcance desejado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Onde estão as tentações? Onde que elas estão? Elas estão fora de nós ou dentro de nós? Elas estão dentro de nós. O que está fora de nós só faz nos lembrar que dentro de nós existe aquela coisa que nós chamamos de tentação. As tentações são as nossas más tendências. Então, nós dizemos hoje, né? E hoje realmente é um mundo difícil. Tem lá uns jovenzinhos numa situação de drogadição. E ali, eles têm a sensualidade à flor da pele. E as meninas e os meninos hoje, né? Ou as várias formas que eles se expressam a sexualidade, estão em atos ou movimentos extremamente sensualizados. E nós nos incomodamos terrivelmente com aquilo. Aquilo está em nós. Nós estamos tentando esconder de nós mesmos. Quando a gente olha, fala, olha aí, o mundo está perdido de tentação. Jesus podia orar em qualquer quadro. Chico Xavier foi fazer oração na zona do Meretrício. E ele não se preocupava. Porque a tentação está dentro. E fora só estão os estímulos que nos fazem lembrar o que ainda está em nós. Pensemos nisso. E Jesus falou isso. Já é lá, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, porque foi feito por Deus, mas a carne está. Né? Nós, enquanto no estágio nominal, temos nossas fraquezas. E essa nossa fortaleza, advinda do vigiar e orar, pautada na fé, faz com que nós, nesses tempos, consigamos estabelecer uma sintonia desejada para estarmos no mundo sem sermos do mundo. Porque isso foi o que Jesus nos pede. Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É um pedido de Jesus a nós outros, né? Que nós possamos também fazer a nossa parte. Eu sei que o tema é complexo, mas é necessário pensarmos nisso, porque podemos não crer, mas isso tudo que eu falei acontece com todos nós. Podemos não saber, mas acontece com todos nós. Né? Então, quanto mais sabemos, mais nos informamos e mais tentamos, né, fazer uma coisa correta, as coisas acertadas, vamos, obviamente, termos a paz em nós. Que Jesus nos abençoe. Nós que agradecemos a Isabel pela reflexão, como tinha falado, né? Ela trouxe a parte teórica e a parte prática que Jesus nos ensinou. Agora só depende de nós, né? Afinal, a tentação também está dentro de nós.
Vamos pensar com bastante reflexão, ou com bastante carinho na reflexão desta noite, para que a gente consiga começar a colocar em prática, analisar nós mesmos, para sermos melhores. Eu convido os trabalhadores para a sala de passe, o grupo para cantar, e os que aqui ficarem pela missão de oração.
lutando de pé. No futuro verei que é possível caminhar sem sentir meus trilhões. Preciso que hoje deixemos os desejos de ontem pra trás.
Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz.
Gratidão à nossa querida Isabel, veio de longe, como sempre, nos abrilhantou com conhecimento. Ao nosso grupo vocal, a todos os que aqui se encontram, nesse momento que nos é tão caro, nos reunirmos sob o amparo e proteção do Senhor. Então vamos elevar nosso pensamento. Depois de ouvirmos da sintonia, tentarmos nos sintonizar com a espiritualidade maior, que em nome de Jesus envolve a terra com seu amor. Agradecidos somos. Obrigada, Senhor, por essa doutrina que nos traz um conhecimento que nos ajuda a vencer a nós mesmos. Nós agradecemos estarmos aqui essa noite. Rogamos seu amparo, sua proteção para Isabel, que ainda vai fazer uma viagem de volta à sua casa, lá em Sarandi. Que o seu amor possa envolver a todos nós, Senhor, e derramar suas bênçãos na terra inteira. Nossa profunda gratidão, rogando que nos despeça em paz, que possamos sair daqui levando o coração em paz. Obrigada.